Será que os MGTOWs são cínicos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje, pessoal, eu vou abusar só um pouquinho, tá? Do anacronismo e da licença poética, por assim dizer, para a gente estabelecer uma linha de raciocínio ao longo desse vídeo. Eu consigo enxergar um paralelo entre MGTOWs, especialmente os Vocels ou aqueles no modo monge, e os cínicos. E parece estranho, eu sei, afinal de contas a gente está falando de um movimento lá da Grécia Antiga, um movimento filosófico, mas se você ficar até o final, você vai ver que tem um núcleo de ideias que se cruzam. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, se eu estou abusando muito do anacronismo ou se faz sentido o que eu vou dizer. Muitos aspectos da filosofia dos cínicos gregos e do estilo de vida MGTOW convergem, ainda que as motivações sejam distintas. Com exceção da rejeição absoluta do materialismo e da centralidade na virtude como um bem supremo, que são pilares para os cínicos, eles têm núcleos em comum, ideias em comum. Alguns MGTOWs realmente são mais materialistas e outros mais hedonistas ou até nihilistas, mas os pontos convergentes são maiores do que aqueles que distanciam o estilo de vida MGTOW do cinismo. Primeiro, tanto os cínicos quanto MGTOWs valorizam a racionalidade como um guia para suas vidas, evitam decisões movidas por emoções intensas, especialmente aquelas paixões que podem levar à dependência e ao sofrimento. Para eles, o domínio sobre os próprios desejos é essencial para manter a autonomia. Muitos MGTOWs também criticam o ginocentrismo atual com base em um pensamento objetivo, diferentemente daquela coisa platônica, abstrata. A gente até fez um vídeo sobre isso, né, sobre o homem de Platão com uma galinha na mão, vocês podem conferir. E uma outra semelhança que é bastante clara, um ponto de convergência extremamente forte, é a rejeição das convenções sociais. Os cínicos desdenhavam normas, costumes, expectativas impostas pela sociedade que iam limitar a liberdade individual e, de forma semelhante, MGTOWs também rejeitam pressões sociais sobre relacionamentos, casamento, papéis tradicionais de gênero, buscando autonomia para seguir o seu próprio caminho. Além disso, tem um desejo comum, né, em muitos MGTOWs, não todos, como eu falei, alguns são materialistas, por uma vida mais simples, mais autossuficiente. É comum dentro dessa esfera de direito dos homens a pessoa querer fazer um êxodo reverso e voltar para a vida no campo, para sair dos centros urbanos, onde a decadência moral e a propaganda ideológica geralmente são mais aceleradas. Eu acho que um ponto marcante é que muitos MGTOWs têm uma maneira de agir que é provocadora, à sua maneira, nas redes sociais. Assim como os cínicos. Enquanto os cínicos usavam o escárnio, a provocação direta e até mesmo a transgressão para desafiar os valores vigentes, os MGTOWs também adotam provocações nas redes sociais, com memes, sátiras, frases de efeito até um pouco impactantes, que causam choque na sociedade ginocêntrica. E essa exposição ácida, né, jogando uma merda no ventilador, desculpem a expressão rude, falando das hipocrisias da sociedade moderna, às vezes com humor, às vezes com choque, às vezes com a ironia, serve para fortalecer uma certa visão, e isso é usado em toda a política hoje em dia, e estimular reflexões a respeito do status quo. Será que a gente está vivendo realmente um mundo justo? Em resumo, amigos, MGTOWs e cínicos convergem na racionalidade, nas rejeições das convenções sociais, na busca por autonomia, no pensamento crítico, apesar de divergirem em motivações e fundamentos filosóficos. Isso mostra uma coisa muito interessante, como que esses temas sempre continuam relevantes, porém reinterpretados ao longo do tempo. É um tipo de modus operandi que vai sempre continuar existindo, respondendo às demandas da atualidade. Vamos lá para a gente ver o que é o cinismo, os principais pontos da filosofia do cinismo. Aí você, que é MGTOW, me responde se tem a ver mesmo ou se é só o meu modo de interpretar essas similaridades. Os cínicos valorizam a autossuficiência, a independência total do indivíduo em relação a bens, opiniões e emoções externas. Autossuficiência. A rejeição das convenções sociais, desprezo pelas normas e costumes que limitam a nossa liberdade individual. 3. Vida simples e natural. Viver com o mínimo necessário e em harmonia com a natureza.
né? Embora talvez o 3 e o 4 não estejam tão alinhados com todos os MGTOWs, a maioria eu creio que sim. O quarto é o quê? O desprezo pelos bens materiais e confortos, considerados supérfluos e fontes de escravidão. O próprio budismo fala que muitos dos problemas vêm do desejo. E 5, domínio dos desejos e uma indiferença à perturbação externa, né? Tem até um ponto em comum com o estoicismo. O cinismo influenciou o estoicismo, porque controlando o apego você também evita muito sofrimento. Quantos gados a gente não viu por aí sofrendo desnecessariamente porque foi consumido pelo fogo doentio da paixão? O 6 é a provocação e a transgressão como método, usar o escárnio para expor as hipocrisias do mundo. O 7 é viver conforme a natureza e a razão, priorizando a liberdade e a honestidade sobre valores sociais artificiais. O MGTOW ele é muito honesto, né? Eu acho. Ainda que essa honestidade exacerbada cause choque em uma sociedade que prefere viver mentiras e se basear por paradigmas que qualquer indivíduo que coloque o tico e teco para funcionar vai perceber que a gente está afundado na mentira e na propaganda. E o principal, né, para mim, é o ponto de convergência mais incomum que a gente vê, que é a indiferença à opinião alheia. Não ficar buscando aprovação, fama ou coisas que limitam a autonomia. E por que eu acho que esse é o ponto mais forte? Porque para o cara ser MGTOW, ele tem que ir contra o pensamento de toda uma sociedade, correr risco de sofrer ostracismo e questionar a santidade, né, de alguns seres de luz, que hoje a gente não pode nem elevar o tom de voz mesmo com razão, que já é uma espécie de abuso, né? Então eu acho que essa indiferença à opinião alheia é o cerne da liberdade para o homem atual. Tirar as algemas e os grilhões, né? Ou, num sentido mais metafórico, a venda ideológica e começar a perceber o mundo do jeito que ele realmente é. Quanto mais verdade você consome, mais você vai se distanciar das massas. E isso é uma coisa produtiva e positiva, porque viver alienado em bando, o gado que vai para abatedouro também vive. Qual a sua opinião? Se inscreva, faça parte da área de membros para poder ver vídeos exclusivos e, claro, acesse a livraria O Despertar e Refúgio do Guerreiro. Mais informações fixadas no comentário aqui embaixo. Um koan para estimular o pensamento crítico. Gato ritual. Complicando o que é simples. Quando um mestre espiritual e seus discípulos começavam sua meditação do anoitecer, o gato que vivia no monastério fazia tanto barulho que os distraía. Então o professor ordenou que o gato fosse amordaçado durante a prática noturna. Anos depois, quando o mestre morreu, o gato continuou a ser amarrado durante a meditação. E quando o gato eventualmente morreu, outro gato foi trazido para o monastério e amarrado. Séculos depois, quando todos os fatos do evento estavam perdidos no passado, praticantes intelectuais que estudavam os ensinamentos daquele mestre espiritual escreveram longos tratados escolásticos sobre a significância de se amordaçar um gato durante a prática da meditação. Na livraria O Despertar, você encontra mais de 1000 conteúdos, incluindo livros, documentários indisponíveis nas plataformas tradicionais e episódios autorais. Atualmente, estamos no episódio 25. Envie a palavra livro no privado, no número fixado nos comentários, e receba as instruções de acesso.